Vida Longa CBN. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária emitiu esta semana um alerta sobre os riscos do uso indevido de medicamentos que ficaram popularmente conhecidos como canetas emagrecedoras. Riscos de pancreatite a casos de óbito em investigação. E é sobre este assunto que eu converso agora com o meu convidado do Vida Longa CBN deste sábado, Dr. Roger Bongestab. Ele é médico, nutrólogo, cirurgião e está conosco aqui nessa edição. Ei, Dr. Roger, seja bem-vindo. Muito obrigado, Fernanda. Bom dia a você e a todos os ouvintes do Vida Longa CBN. É um prazer estar aqui com vocês para falar desse assunto, que é muito sério e que é um assunto que está em voga no momento devido àquilo que você acabou de dizer, riscos reais existentes. Então, essa nota da Anvisa, ela alerta, para o crescente caso de pancreatite e destaca aí a preocupação em relação aos óbitos. O senhor pode nos explicar qual a relação da caneta com a pancreatite e como é que a gente identifica isso? Perfeito. Desde o início da produção dessas canetas, lá atrás, quando a primeira chamava-se Bieta, depois Victoza, depois Saxenda, Ozempic, o Wegovy, agora nós temos também o Mounjaro. Essas medicações todas, inicialmente, na bula, sempre havia escrito o risco de pancreatite. Embora seja um risco baixo, quando o paciente utiliza de forma bem regular e bem indicada, mas com acompanhamento, principalmente nutricional, o risco é baixo, mas ele não é zero. Então a gente sabe dessa possibilidade existente em bula. Mas o que a gente tem visto em crescência nos últimos tempos é que pessoas estão utilizando medicamentos sem indicação e também sem mudar hábitos de vida. E essa falta de adesão a hábitos de vida saudáveis ou a utilização em pessoas que têm contraindicação faz com que o risco da pancreatite e também de outras complicações possam ser mais frequentes. E a pancreatite, ela é uma inflamação em uma glândula acessória do trato digestivo chamado pâncreas, o mesmo que produz a insulina, ele também produz enzimas de digestão dos nutrientes, e essas enzimas são fundamentais. Só que quando ele inflama o pâncreas, com a pancreatite, ele para de funcionar e o paciente pode ter desde alterações de glicose, como também alterações da digestão. Doutor, para esses casos que foram relatados e que levaram, inclusive, à emissão desse alerta, eram das formas mais graves, Aquelas necrosantes e que levaram a óbito. Exato, porque esse pâncreas, como ele produz enzimas que digerem os nutrientes, então imagina, nós comemos carne, essas enzimas do pâncreas vai em cima da carne, digere a carne e transforma a carne num produto líquido, nutritivo líquido. Então é uma corrosão que de fato essas enzimas fazem. Quando o pâncreas inflama, ele extravasa essas enzimas dentro da cavidade abdominal, dentro da barriga dos pacientes. E aí começa a haver a digestão do próprio pâncreas e de outros órgãos, queimando esses órgãos, causando lesões inflamatórias severas que causam os sintomas que são, primeiramente pela necrose, causam sintomas como dor e distensão abdominal, quadros extremamente graves que colocam em risco, porque pancreatite necrosante a gente tem 80% de mortalidade, então de cada 10 pessoas que têm essa pancreatite, 8 morrem. Então é algo de alta periculosidade, vamos assim dizer, dentro dos quadros de abdômen agudo. Para quem usa a caneta emagrecedora, a gente sabe que existe uma febre no Brasil para isso, Que tipo de acompanhamento médico ela tem que ter para identificar se ela está desenvolvendo ou não algum tipo de complicação, como esse efeito colateral aí? Perfeito. Então, antes de tudo, o paciente ele precisa passar por uma avaliação, tanto clínica, com análise de anamnese, as perguntas que o médico faz, o exame físico, e depois exames de sangue, que vão determinar se esse paciente não tem algo que possa contraindicar a utilização da medicação. Sabe por quê? Muitos desses pacientes portadores de obesidade podem ter um nível de triglicerídeos altíssimo. E o triglicerídeos altíssimo já é um fator de risco isolado para
ocorrência de pancreatite bem grave. Então, nós precisamos evitar somar risco. Então, vamos tentar diminuir os triglicéridos de alguma forma, através de medicamentos específicos, ajuste nutroterápico com a dieta adequada, exercício físico. Em um segundo momento, pensamos na utilização de uma medicação que possa ser ainda mais efetiva, como essas canetas, mas aí nós já controlamos um fator de risco anterior, que era o triglicérides. E também avaliar com ultrassonografia de abdômen. E eu considero esta ultrassom o mais importante até do que os próprios exames de sangue, porque 80% das pancreatites no mundo são causadas por pedras na vesícula. E essas pedras na vesícula migram, saem da vesícula quando elas são pequenininhas. As pessoas pensam que as grandes são as perigosas, mas não. As perigosas são as pedras pequenininhas, ou ainda quando nem pedra se formou, mas a bile está grossa, chamada de lama biliar. Essa lama biliar, ou esses cálculos muito pequenininhos, eles migram da vesícula para dentro do pâncreas. E aí eles entopem esses canais que jogam as enzimas do pâncreas no intestino. E daí o pâncreas fica com esse escoamento entupido, ele começa a extravasar, inflama, faz a pancreatite. Então, pedra na vesícula é a principal causa. 80% das pancreatites, repito, são causadas por essas pedras. E quando o paciente tem as pedras, ele precisa tratar primeiramente retirando a vesícula, que o problema é uma vesícula doente que faz com que os cálculos, as pedras ali dentro se formem. E aí nós primeiro vamos indicar o tratamento da cirurgia da vesícula, para em sequência nós pensarmos na utilização da medicação, das canetas, por conta que emagrecer ou ganhar muito peso, ambos também aumentam a chance de pedra na vesícula. Se a vesícula já tem pedra, o paciente vai tomar um medicamento para emagrecer, vai aumentar mais ainda esta chance. E se as pedras podem migrar, entupir o pâncreas e causar pancreatite, torna-se então ainda mais sério e o risco maior. Então, sempre é fazer esse screening, essa avaliação antes da introdução do medicamento. E depois, sim, a gente vai indicar a dose correta, a progressão correta, porque não se começa com a dose máxima, a gente vai galgando o chamado escalonamento de dose, e também vamos direcionar o tipo de nutriente e de alimento que esse paciente precisa ingerir, porque os alimentos ricos em muita gordura e os alimentos com carboidratos simples podem ser fatores de riscos também adicionais para que esse pâncreas inflame ao longo desse processo. E aí a gente pensa que o remédio causou pancreatite, mas não só o medicamento pode favorecer, como os hábitos, a dieta, principalmente. Entendido. E para quem não tem vesícula, esse risco não existe, então? Esse risco é bem menor porque não tem como formar as pedras na vesícula, que seriam as causadoras da pancreatite biliar. Mas você pode ter a pancreatite medicamentosa, porque 20% das pancreatites não são de causa biliar. Só 80% são, mas 20% não. E aí a medicação, como antibióticos, podem levar a pancreatite, infecções virais podem levar a pancreatite, triglicerídeos elevados a pancreatite, e medicamentos como antibióticos e também as canetas podem favorecer a pancreatite. Grande parte das pancreatites pelas canetas se dá pelo emagrecimento muito rápido, que aumenta a formação dessa lama biliar e que entope o pâncreas. Então o risco sempre vai existir, mesmo para quem retirou a vesícula, mas para quem retirou a vesícula o risco é menor. Entendido. Doutor, isso dá sinais? Ou seja, a pessoa sente dor? A pessoa tem algum Sim. incômodo que dá um sinal de alerta? Fernanda, é uma das dores mais fortes, é uma dor lacinante. O paciente ele tem uma dor no andar superior do abdômen, assim, na boca do estômago, que vai para as laterais debaixo da costela, costuma ocorrer dos dois lados e vai para as costas. É uma dor fortíssima. O paciente vai parar no pronto-socorro com o intestino paralisado, então não elimina gases, não elimina fezes, a barriga cresce, distende, tem essa dor, e aí com a análise no pronto-socorro, na emergência, é feita a dosagem das enzimas do pâncreas, amilase e lipase, e também uma tomografia de abdômen, é obrigatório. E aí nesse caso que a amilase e a lipase vem 3 vezes o valor superior permitido no laboratório, aí nós vamos suspeitar de pancreatite, porque muitas pessoas confundem, fazem o exame sem sintomas. Aí tem amilase e lipase. Elas podem se elevar sem ser pancreatite, mas na pancreatite elas se elevam muito, 3 vezes o valor máximo permitido. Então, se o valor é 100, o paciente vai ter 300 para mais destas enzimas no sangue. E tem que ter a dor associada e o exame de imagem confirmando.
Então, para quem faz uso das canetas emagrecedoras, sentiu essa dor, direto para o pronto-socorro. Direto, principalmente se a dor tiver uma duração maior do que 6 horas, né? Então, toda dor abdominal que dure mais que 6 horas, nós temos que suspeitar em abdômen agudo. E abdômen agudo pode ser várias coisas: pedra na vesícula, apendicite, cólica renal, então é diverticulite e pancreatite. Entendido. Agora, doutor, não é para condenar as canetas, né? Não, não, porque a obesidade por si só é um fator de risco também para a pancreatite. As doenças metabólicas são fatores de risco porque nós levamos a uma sobrecarga dos nossos órgãos. E a obesidade, ela se infiltra em gordura dentro do fígado, todo mundo conhece, sabe a gordura no fígado, que se chama esteatose hepática, mas nós também temos a esteatose pancreática. E esse pâncreas com gordura, ele pode inflamar por conta da obesidade e levar uma pancreatite aguda também. Então, emagrecer ela um fator de proteção contra a pancreatite. Agora, neste processo, se for usado uma medicação potente ou se for feita uma cirurgia bariátrica, porque todas as perdas de peso mais acentuada, mais rápida, é esta perda de peso mais acentuada que favorece com que a vesícula forme mais pedras. E aí a gente tem a chance dessas pedras migrarem. Então a questão é emagrecer. A obesidade ela está associada a muito mais risco do que a medicação em si. Então, lembrando que dipirona dá aplasia de medula em algumas pessoas, Tilenol pode levar a insuficiência hepática fulminante. Então, a gente tem medicamentos que têm riscos raros, mas existem. O risco da pancreatite é tido como um risco raro. Embora raro, nós tenhamos tido mais casos documentados recentemente, porque o uso também foi aumentado dessas canetas, tanto por prescritores, como também, infelizmente, pelo uso inadvertido por pessoas que não tinham a indicação ou teriam até contraindicações ao uso. Entendido. Dr. Roger Bongestab é um dos nossos convidados desta manhã aqui no CBN Vitória e está conosco no Vida Longa CBN. A gente fala sobre esse alerta da Anvisa para casos de pancreatite e de óbito por conta do uso indevido de canetas emagrecedoras. Dr. Roger, muito se fala aí, né, desse uso indiscriminado, muitas das vezes até desnecessário, que o senhor lembrou aqui há pouco, e se fala também das diferenças das canetas que são vendidas em farmácia para as canetas que são importadas do Paraguai e daquelas que são manipuladas. O que as pessoas têm que saber também na hora que decidem fazer uso desse tratamento? Elas precisam buscar a segurança da fonte da medicação. Então, toda vez que o paciente tem um medicamento vendido numa farmácia de forma regular, com bula aprovada pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde, essa bula é uma segurança de que aquele laboratório, aquela substância, ela foi testada e ela é de uma alta segurança para a saúde desta pessoa. Quando se compra fora deste mercado oficial, corre-se risco de não estar comprando o medicamento, a substância ativa pode não estar ali presente, pode haver contaminação, pode haver troca de substância, pode haver mistura de substâncias, então não se pode recomendar a utilização segura de medicamentos que nós compramos fora do mercado oficial ou, melhor, fora do registro da vigilância. Foi permitida a manipulação agora da tirzepatida em um tempo, temos farmácias que fazem esta manipulação com liberação da Anvisa, porém o cerco está se fechando para cada vez menos manipulação ser feita. O Ozempic, o Wegovy, esses foram completamente proibidos de manipular. Essa manipulação também tem que ter muito cuidado, porque se o paciente não compra de uma farmácia que tem todas as licenças de importar insumos e de invasar os insumos, esse paciente pode estar comprando produtos falsificados e que coloquem em risco a vida do paciente. Então, a minha orientação é: a busca da medicação deve ser nas farmácias brasileiras para que se tenha a segurança daquilo que se está utilizando. Eu tenho pacientes que compram no exterior, moram fora ou viajam e conseguem se consultar lá fora e compram, porque o custo costuma ser um pouco menor, mas em lugares que vendem um produto oficial. Então, é um produto vendido em farmácias originais nos Estados Unidos, na Europa, a gente tem essa segurança. A fabricação, por exemplo, do Monjaro, ela é exclusiva da farmacêutica Eli Lilly, que é uma empresa americana e que produz em território americano e distribui essa medicação para venda em diversos países onde ela é aprovada. Então tem que buscar muito isso.
ter a segurança de onde vem o medicamento. Então, hoje nós temos patente para essas medicações e o que tem me chamado a atenção, infelizmente temos visto pessoas comprando substâncias que nem estão ainda liberadas para serem vendidas. E a gente tem tido aí a retratutida, uma crescente busca em mercados paralelos para a compra da retratutida, mas lembrando, ela não está liberada ainda para venda nem no Brasil e nem fora do Brasil, de forma a ser uma substância que está em fase final para ser possivelmente comercializada, tem a patente e também é uma patente de detenção desta mesma empresa fabricante do Monjaro, a Eli Lilly. E quando as pessoas dizem que compram esses medicamentos, mesmo eles ainda em patente, eles estão comprando o quê? Gato por lebre? Pois é gato por lebre, talvez porque, como essas substâncias não foram ainda liberadas para venda em nenhum segmento, então eles são comprados de empresas que fazem algo similar. Né? Então, por engenharia molecular, engenharia química, desenvolvem aquela molécula que se torna pública, a composição da substância do remédio. Aí, laboratórios que ainda não são licenciados fazem esta produção e acabam vendendo. Então, assim, eu não posso dizer que não é a retratutida. O que eu posso dizer é que é uma medicação que não está sendo produzida pelaquele que é o seu desenvolvedor e detentor de patente. Né? Uhum. Então é uma coisa, uma nuance muito complexa, porque a gente entende bem o valor financeiro altíssimo que essas medicações acabam tendo, e elas, com esses valores altos, há uma dificuldade ao acesso. E muitas pessoas acabam buscando esse mercado paralelo na expectativa de se conseguir se tratar. Então eu olho sempre isso com a questão que é mais social e deveria de ser até olhado pelo governo com os olhos ainda de mais social do que tudo. A gente ter uma diminuição dos encargos públicos e impostos em cima desses produtos originais para que eles pudessem chegar à farmácia, à mão da população, aos pacientes que precisam de forma mais acessível e, quem sabe, até em disponibilização pelo sistema público de saúde. Vários países do mundo, Estados Unidos está à frente disso, que é onde grande parte dessas medicações mais novas são produzidas, estão diminuindo custos e deixando o acesso mais fácil, uma vez que é um investimento que fará com que esse paciente adoeça menos de doença cardiovascular, doença renal, doença metabólica como diabetes, hipertensão, colesterol, triglicerídeos elevados, tudo isso o medicamento consegue ter uma boa atuação. E com isso você diminui mortalidade, diminui complicações, diminui gastos com internações. Então a medicação ela consegue, inclusive, como o Wegovy e a semaglutida, reverter pacientes que estavam na fila de pré-diálise para saírem desta fila de diálise. Tá vendo? Pacientes que... Então, é uma medicação que muda a história natural e traz qualidade de vida e dignidade a quem dela pode se usar. E a gente já teve algumas oportunidades, né, Roger, de conversar sobre estratégias de emagrecimento, de busca pela qualidade de vida. E eu me lembro, né, de uma das nossas últimas conversas que a gente tinha um hiato de medicações, né? Depois de muitas Sim. proibições aqui no Brasil, assim, os pacientes eles estavam meio que esperando por uma coisa que efetivamente fizesse efeito para a obesidade. Exatamente. Nós tínhamos medicamentos antes potentes, mas com efeitos colaterais muito intensos, e aí pessoas acabavam tendo também, infelizmente, uso paralelo, sem indicação correta, mas alguns até com indicação correta sofriam efeitos colaterais muito severos, como taquicardia, hipertensão, dores de cabeça, vômitos e assim ia. Daí, com isso, esses medicamentos foram ficando obsoletos e alguns foram até proibidos no Brasil. E aí, quando esse ato acontece, chegam medicamentos potentes, seguros, mas com custo de acesso extremamente elevado. E aí isso dificulta a gente a ter uma abordagem mais ampla da sociedade. Eu sempre levo uma análise de que
Há alguns anos, nós não tínhamos a quebra de patente de medicamentos para pacientes portadores de HIV/AIDS. E quando o governo conseguiu a quebra da patente, a produção nacional dessas medicações e a distribuição dessas medicações para os pacientes de forma mais ampla, aí passou-se também a utilizar em pacientes que não tinham ainda AIDS, mas só portavam o vírus, estavam com a imunidade ainda garantida. E com essas mudanças e com a ampliação da distribuição da medicação, hoje nós praticamente não vemos mais AIDS no Brasil, em grandes países do mundo também não, a gente vê mesmo diminuindo até a incidência das infecções por conta de um tratamento que muda a sobrevida, traz qualidade de vida, normaliza o tempo de sobrevida desses pacientes. E eu espero que a gente veja essa mesma política mundial focada nos pacientes portadores de obesidade e síndrome metabólica, porque com essas medicações mais novas, a gente vai diminuir em muito a ocorrência de doenças como a gente vê muito ainda hoje, como diabetes, que a gente sempre bate nesta tecla, a gordura no fígado que pode virar cirrose, e a gente tem mensalmente 2 pacientes que nos procuram porque estão em cirrose já devido à gordura no fígado de longo tempo. Enfim, há uma mega área de abordagem terapêutica com essas medicações, que eu nem chamo oficialmente de canetas emagrecedoras, eu gosto muito de chamá-las de medicações metabólicas, porque ajudam a emagrecer, mas também ajudam a todas essas outros benefícios que falamos, como diminuir a gordura do fígado, diminuir a glicose, diminuir o ácido úrico, diminuir o triglicerídeos, diminuir o paciente da sua hemoglobina glicada alta, que é o pré-diabetes, e deixa de ser pré-diabético, e não evolui para um diabetes, e tem aquele que está na fila de hemodiálise, que pode então sair daquele risco iminente da diálise, ou que está com uma insuficiência cardíaca descompensada e compensa a função cardiovascular com o uso deste medicamento. Então a gente tem uma medicação que ela vai além do emagrecer, é mesmo um ajuste metabólico. Excelente. Doutor Roger, muito obrigada pela clareza, pelas informações, para ajudar os nossos ouvintes a terem sempre vida longa, viu? Eu que agradeço a você, Fernanda, e a toda a equipe da CBN Vitória pelo convite. É sempre uma honra estar aqui esclarecendo esses pontos e falar desse assunto que é a nossa paixão de estudo e nossa área de atuação. Muito obrigado pela oportunidade e um ótimo dia para vocês. Um bom dia, um bom feriado de carnaval. Obrigado. Dr. Roger Bongestab, ele é médico, cirurgião, é nutrólogo e a pauta de hoje, canetas emagrecedoras e o risco de pancreatite. Até uma próxima.